Dia de ressaca nos mercados financeiros internacionais nesta quinta-feira. Ressaca da decisão, melhor dizendo, da não decisão do Banco Central americano, o Federal Reserve, a não decisão de começar o programa de reversão dos estímulos à economia via política monetária e compra de títulos da dívida pública americana e de papéis de hipotecas imobiliárias. O mercado todo esperava para a reunião do Federal Reserve de setembro, que terminou na quarta-feira, o início, ainda que a conta-gotas, dessa reversão das injeções de recursos, 85 bilhões de dólares todo mês, religiosamente, já há bastante tempo, isso tudo dentro de um programa que começou lá atrás, no começo da crise em 2008, e está inundando a economia americana e, por vasos comunicantes, a economia mundial de liquidez. O mercado todo esperava que começaria em setembro. Nesta reunião viria o anúncio, porque desde maio o presidente do Fed, do Federal Reserve, Ben Bernanke, vem dando sinais, vem dando dicas, vem falando que talvez fosse a hora de começar tudo isso. Muito bem, mas só que não começou. Estava todo mundo com posição montada para que começasse, não começou, foi uma certa confusão no mercado quarta-feira e houve o chamado overshooting, o excesso dos investidores, dos analistas, e o dólar caiu forte em todos os mercados. Aqui no Brasil, por exemplo, caiu 3%, foi para baixo de 2,20 na quarta-feira, e em todos os mercados isso ocorreu. Os juros americanos, os juros que são importantes balizas para os investimentos financeiros no mundo todo, derreteram quarta-feira e hoje foi o dia de recompor as coisas, né? Então, as bolsas que ontem subiram bastante, hoje caíram um pouco. O dólar no mundo inteiro deu uma subidinha, menos no Japão. Aqui no Brasil mesmo deu uma voltinha, mas nem chegou a subir meio por cento, passou um pouquinho de 2,20, não recuperou nem de longe a queda de ontem. E nas bolsas, então, houve também queda em geral, né? Nas bolsas do mundo inteiro, uma freadinha de arrumação. As coisas ainda vão correr, porque se é certo que essa reversão um dia vai ser feita, já não se sabe mais quando vai ser. Há muita gente, agora as apostas principais estão que a coisa começa devagar e sempre, em ritmo lento, a conta-gotas, não é tirar todo esse estímulo, tirar uma partezinha dele a partir de dezembro, ou um pouco mais na frente, na troca de guarda do Federal Reserve, porque Ben Bernanke está saindo e alguém vai entrar no lugar dele, mais provavelmente uma mulher. Tudo indica que seja a atual vice-presidente, Janet Yellen, que é tida como moderada, ou seja, não vai querer correr para tirar os estímulos monetários da economia, até porque a economia americana ainda tem uma recuperação que é visível, mas hesitante, e a inflação está lá no pé. Não é preciso tirar correndo os estímulos antes que a inflação dê as caras, e há ainda um risco fiscal no impasse entre os congressistas, os políticos americanos, governo versus oposição republicana, para a ampliação do limite do endividamento, que vai precisar ser decidido nos próximos meses. Enfim, os próximos meses serão de uma certa incerteza, mas, antes de tudo, de alívio
para as economias da Europa, que ainda estão bem vacilantes, e mesmo para economias como a brasileira, que não terão possivelmente uma pressão cambial pressionando a inflação de uma maneira tão forte como vinha vindo. Há uma distensão por tempo limitado, não se sabe qual, depois deste recuo, entre aspas, do Banco Central americano.